Como eu passei de 40 horas semanais de trabalho para apenas 3 horas, ganhando 6 vezes mais e sem dar aula experimental. Nos próximos 10 minutos, eu vou detalhar como eu e alguns professores, assim como você, estamos fechando pacotes lucrativos de aulas, trabalhando metade do tempo e faturando o dobro, em alguns casos, o triplo. Isso sem produzir toneladas de conteúdos no Instagram. Isso aqui é diferente de tudo que você já viu sobre aulas particulares. Não estamos falando de lançamento ou de aula experimental. Basta aplicar os 4 pilares no seu negócio de aulas particulares e segmentar para pessoas que têm um problema ativo e certamente estão buscando por uma solução, que é o seu trabalho. Um aluno em potencial, ou seja, aquele aluno que é ocupado e que tem dinheiro, ele quer fazer uma aula particular o mais rápido possível, para que o problema também seja resolvido o mais rápido possível. Esses 4 pilares que eu vou te apresentar, eles me fizeram passar rapidamente da hora-aula que eu tinha no momento para 130 e até 180. Bem, agora que a gente entrou aqui em alguns detalhes, eu quero te mostrar também esse print com algumas provas daquela afirmação que eu falei acima, sobre quanto eu comecei a cobrar pelas minhas aulas particulares. Esse aqui é o print de um contrato bem modelo Word, porque na época era o que eu conseguia fazer. E este contrato aqui, de 3 folhas no Word, com alguns detalhes, ele me fez, eu vou aumentar aqui para você dar uma olhada agora, ele me fez faturar R$ 1.080, dando 1 hora de aula por semana. Foi um contrato trimestral e a hora-aula era R$ 180. Beleza? Então, este foi o meu primeiro contrato. Esse aqui já foi o segundo, ele é o mais recente. Aqui você vê o pacote total, tá? Foi um pacote de 12 aulas, é o que eu chamo de plano premium para os meus alunos de redação. E o valor total do contrato aqui foi R$ 1.560. Então, 12 aulas por R$ 1.560. Essa aqui foi uma outra vitória minha, como professora particular, em que eu vendi uma mentoria de redação de 1 hora e meia, e o valor dessa mentoria foi R$ 250. Aqui, mais uma prova, e para provar também, obviamente, que eu não trabalho só com aulas particulares. Essa foi uma das inovações, né? Então, além de aula particular de redação, eu tenho serviços que não exigem a minha presença, que não exigem que eu apareça. Então, eu também tenho meus pacotes de correção, tá? Aqui foi aquela mentoria que você já viu, e aqui é quanto eu cobro por um pacote de 6 correções. Então, 180 por 6 redações, depois eu me encontrei no Zoom com o aluno para explicar para ele as correções. Então, olha esses resultados aqui de outros professores que viraram meus alunos mentorados. Essa professora aqui, que eu estou marcando para você, ela tem 20 horas semanais na CLT e vendendo 4 pacotes de aulas, ela no mês, ela fatura R$ 2.000. Isso é mais do que ela ganha se dedicando aí 20 horas na CLT. Aqui você vai ter um outro caso de um professor de inglês que, aplicando as nossas técnicas de vendas, ele vendeu em um contrato só, R$ 4.200. Então, com uma aluna, dando aula ali por 6 meses apenas, ele fecha aqui um contrato de R$ 4.200. Essa outra professora de reforço escolar, ela vendia a mensalidade por 150. A mensalidade dela é 280. E ela tem opções de crianças que vão 2 dias e de crianças que vão 4 dias. Então, R$ 4.000, R$ 2.000, R$ 280 hora aula, e você também pode ter esses resultados. Eu vou te mostrar mais um pouquinho dos resultados agora dos meus mentorados. Olha só, esse aqui está dizendo que precificou exatamente do jeito que eu ensinei na academia de professores nos meus treinamentos. E ela fechou ali o pacote trimestral, ou seja, ela disse que o pacote trimestral tem atraído mais a galera. Esse outro aqui já fechou lá em janeiro, que é um mês super parado, ela fechou o pacote trimestral para começar em fevereiro, tá? E outros aqui que você vai observando. Aqui foi o resultado de uma sessão de mentoria comigo, e outros resultados. E, pois é, quem é essa pessoa que você está ouvindo aí? Que até então você já pegou aqui os detalhes, os números, mas deixe-me apresentar. Deixe-me apresentar. Eu sou Michele Gama, eu tenho 36 anos e sou professora de redação há mais de uma década, mais exatamente há 13 anos. E especialista em estratégias digitais para professores. Eu comecei a minha carreira dedicando 40 horas semanais em uma única instituição. E o resultado você já deve imaginar, né? Eu não tinha tempo para absolutamente nada, nem para cuidar de mim. Malmente dormi. Em 2018, eu descobri o universo profissional de aulas particulares. E foi aí que eu consegui sair de R$ 35 para R$ 180 hora aula. Eu comecei a trabalhar 3 horas por semana e passei a ganhar 6 vezes mais. E aí eu pude aproveitar a maternidade, meu casamento, tive mais tempo para cuidar de mim, para amamentar, para cuidar da beleza. E após 2 anos como professora particular,
eu resolvi aprofundar meus estudos aqui no mercado digital e já abri a minha própria mentoria aí com foco em ajudar professores a fazer aquilo que eu já estava fazendo. Eu já ensinei mais de 400 professores, tá? Alemanha, Brasil, Japão, Estados Unidos, através dos meus cursos e mentorias. E eu continuo fazendo isso através das minhas redes sociais. Então, agora que a gente resolveu essa primeira etapa de provas, da apresentação, deixa eu dizer para quem é esta apresentação aqui, tá? Se você já deseja começar a vender aulas particulares, é para você. Se você já vende aulas particulares, é para você também. Se você tem um público no Instagram, mas não tem ideia do que fazer para começar a ganhar dinheiro com isso, é para você também. Se você tem um público no YouTube ou em outras redes sociais, e não sabe como apresentar uma oferta de alto valor, não sabe como apresentar o seu serviço e cobrar mais, essa apresentação vai te ajudar nisso. Se você vende aulas online, cursos digitais, a um precinho bem baixinho e está preso ali, não consegue sair daquela faixa de R$ 2.000, de R$ 5.000, eu vou te ajudar nisso. Se você já tem um bom resultado, mas está com dificuldade de torná-lo ainda melhor, isso é para você. E se você tem algum tipo de conhecimento que deseja embalar, empacotar e vender, é para você também. Então, qual é a fórmula para tudo isso? O meu método de vendas, ele gira em torno de 4 etapas fundamentais. Primeira, posicionamento estratégico. Segunda, oferta de alto valor. Terceira, prospecção objetiva. E por último, o método Gama, que recebe aí o meu sobrenome. E então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. A etapa 1 é o posicionamento estratégico. Você vai encontrar um problema desse aluno que você pode resolver. Você vai analisar o público e encontrar um problema que você pode resolver ali dentro da sua matéria. As pessoas não estão pagando mais pelo seu tempo. O professor não ganha mais pela hora aula, elas estão pagando para que você possa ajudá-las a resolver um grande problema e que elas não sabem como resolver. E o tempero não é mais a hora, é o seu conhecimento. Então vamos para a etapa de ação aqui. O que é que você vai fazer? Você vai listar de 5 a 10 problemas que este público que você atende enfrenta. Se você não sabe a resposta, tranquilo, você pode ir nos stories, você pode conversá-los com eles durante as aulas, mas eu já vou ler, vou apresentar alguns desses problemas que eu andei pesquisando e eu identifiquei. Quais são os problemas que seus alunos ideais, alunos do seu público, estão enfrentando? Vamos lá, nem todos vão coincidir, mas você vai perceber que muitos desses aqui você já pode começar a trabalhar. Não está claro sobre o que estudar. Esse aluno está preso na rotina do dia a dia e está sem tempo para estudar. Falta disciplina para prestar atenção nas aulas. Precisa de apoio pedagógico. Não tem um sistema de ensino confiável. Não sabe como estudar. Ele tem baixa energia e vive desmotivado. Ele não tem tempo para aplicar os estudos. A maioria dos planos de estudos parecem meramente complicados. Maus hábitos de sono, não consegue se concentrar e sofre de ansiedade, está procrastinando demais, ele tem problemas na comunicação, então, por ser mal compreendido, ele está sempre em conflito, não há mais paixão pelo estudo, ele não tem um momento de lazer, e o parceiro, a parceira, não consegue entrar na mesma sintonia, eles não conseguem compartilhar da mesma visão. Então, depois de listar esses problemas, você vai responder quais desses problemas você pode resolver de forma realista, assim, pensando num prazo aí de 60 a 90 dias, não em milagre, mas em acompanhamento pedagógico. Quais desses problemas você consegue resolver? Um programa aí de 90 dias, ou melhor, de 8 até 12 semanas. Beleza? Agora vamos para a etapa de ação. Liste os resultados que você pode gerar, que você pode entregar nesse período aí que você estabeleceu. Seja específico, tá? Seja específico, seja concreto. Quais são os resultados tangíveis que os seus clientes/alunos terão? Vamos lá? Então tá. Fechamos a primeira etapa, agora vamos para a etapa 2, que é criar uma oferta, ou seja, criar uma apresentação do seu serviço, mas que já seja de alto valor. Todo o propósito de um processo de vendas é ter uma maneira clara, uma maneira clara de explicar e vender o que você faz. Os clientes querem ver e entender como você vai ajudá-los a sair de A para B. O seu aluno, ele quer entender rapidamente como é que você, professora de inglês, professor de reforço escolar, vai ajudar a tirá-lo do estágio A para o B. Então, aqui nós estamos falando do como. Você também pode transformar seu processo em um mecanismo único. Te explico já o que é isso. Algo que só você faz. Você faz do seu jeitinho. Então, esse é o seu mecanismo último. Ou melhor, mecanismo único. Vamos para a etapa de ação aqui dessa oferta. Você vai listar as etapas de ação que um cliente precisaria realizar para alcançar aquilo que você promete a ele. Então, se o aluno quer sair de 0 e ir para os 900 mais, quais são as etapas que ele deve percorrer? Então, essas são as etapas que você vai listar. Em seguida, você vai reduzir essas etapas, tá? Você vai deixar ali os passos principais.
Então, digamos que sua etapa tenha 20 passos, você vai reduzir e transformar aí em 3 ou 6 passos que o aluno precisa seguir para chegar nos 900 mais, por exemplo. Então, vamos falar de oferta agora aqui, tá? Depois disso, onde é que a gente chega? Você vai chegar na definição da sua oferta, que é o que vai compor a sua bio, sua apresentação e tudo mais. Então, como vai ser essa definição? Vamos a alguns exemplos aqui. O que é que você faz, professora? Eu ajudo empresárias que falam inglês básico a dominarem o idioma em até 12 semanas. É isso que a professora de inglês faz. Professor de redação, você dá aula para quem? O que é que você faz? Quanto custa o seu serviço? Eu ensino redação para homens que desejam passar no concurso da Polícia Federal. É isso que esse professor de redação faz. Professor de Libras, você trabalha com quem? Como é que você faz? Do zero à afluência em Libras, do zero à afluência em Libras em 6 semanas, através do meu método, que se chama XYZ. Faça a sua oferta o mais clara e simples possível, exatamente como essas aqui em cima. Cobre pelo menos R$ 100 a hora aula. Beleza? Etapa 3. Prospecção objetiva. Agora a gente vai atrair esses potenciais alunos. Você pode ter uma ótima solução. Atenção, professor, atenção, professora. Você pode ter uma ótima solução e que resolve um grande problema. Mas se ninguém souber disso, obviamente você não vai poder ajudar ninguém. Essa ótima solução ela não vai ter utilidade alguma. Então vamos para a ação. Você vai fazer uma lista aí de pelo menos 30 nomes de alunos e ex-alunos. Vamos colocar no caderno 30 nomes aí de alunos e ex-alunos, ok? Você vai pedir para que esses 30 alunos te indiquem mais três outras pessoas, para que você possa apresentar o seu trabalho. E agora você já tem uma oferta, você já sabe apresentar. No encontro, você deve mostrar que é capaz de resolver o problema daquele aluno e deixar ainda mais claro o que ele deve fazer, ou seja, aquele passo a passo para resolver a situação dele e o que ele deve fazer para ter essa situação resolvida, que é fechar contrato com você. Atenção aqui, isso não é uma aula experimental. Essa apresentação não é uma aula experimental. É uma apresentação da sua oportunidade, que vai fazer com que aquele aluno saia de A para B. Essa apresentação tem uma duração máxima de 30 minutos. A apresentação de negócio, ela funciona como um amplificador de autoridade, o que todos nós buscamos. Seus potenciais alunos, eles conhecerão a sua didática e o seu plano de ação, aquele plano que você montou para eles. O objetivo não é educar esse aluno, responder todas as dúvidas dele. O objetivo é deixar o aluno empolgado. Olha a palavra, empolgado, com gostinho de quero mais. Empolgado o suficiente para dar o próximo passo e se interessar pela sua solução, pela sua aula particular. Essa apresentação de oportunidade, ela tem mais alguma vantagem, tá? Acho que essa é até a principal. Ela elimina essa necessidade de você produzir uma tonelada de conteúdo para suas redes sociais. Essa apresentação, ela é incrível, porque ela elimina a necessidade de você produzir 1000 conteúdos. E o melhor, você só vai atrair clientes que se identificam com seus valores, porque você fez essa triagem através daqueles alunos que foram seus, tá? Vamos à etapa 4, que é o método Gama: gestão, autoridade, aqui gestão, autoridade, motivação e aceleração. Eu vou simplificar a sua vida e o seu marketing em apenas uma coisa que funciona, e essa coisa é quase que automática, e quase não precisa de manutenção. Vamos para a ação. Você vai criar a sua oferta, bem, você já criou lá em cima, e você vai apresentar para pelo menos 25 daqueles contatos que você pegou, ou seja, 25 potenciais alunos. Então, você vai pegar esses 25, distribuir aí por 5 dias. Então, você vai gastar 2 horas e meia por dia, tá? Para apresentar a sua oportunidade, a sua oferta. E você está apresentando exatamente para pessoas que têm um problema que se encaixa exatamente com a sua solução, que são as suas aulas particulares. É o método mais rápido, o método Gama é o método mais rápido para você que quer colocar R$ 7.000 por mês no bolso, através do seu conhecimento. É o método mais rápido para você gerar aí de 3 a 5 potenciais alunos hiperqualificados. Por que eu chamo de hiperqualificados? Porque o aluno qualificado é aquele que corresponde ao público que você quer dar aula, é aquele aluno que tem um problema e é consciente desse problema, logo ele está buscando a solução. Então, ele é o hiperqualificado. E para você conseguir novos alunos interessados, sem perder tempo e dinheiro fazendo essas mirabolações aí da internet. Então, este novo sistema tem tudo a ver com velocidade e simplicidade. Agora eu vou te falar de uma forma desenhada. O que é esse método Gama? O que é esse método Gama? Olha só aí na sua tela. É um método que coloca você numa posição estratégica como professor no mercado digital, te ensina a fazer uma oferta de alto valor,
uma oferta atrativa e com valor muito justo, te ensina a prospectar esses alunos, ou seja, alunos que têm interesse naquilo que você quer apresentar, naquilo que você se formou para fazer, e, por fim, a entrega memorável, ou seja, a sua aula particular memorável. Não só que faz o aluno aprender e sair de uma condição que ele estava, mas também uma entrega tão memorável que faz com que os alunos façam a sua propaganda sem você pagar nada e, às vezes, sem você saber que eles estão falando de você por aí afora. E, aqui embaixo, vamos à nossa calculadora. A calculadora Gama é uma estratégia nossa. Aqui eu te digo o que é que acontece com a maioria dos professores que estão aí na internet, que tem sua aula conciliada com o CLT e aula particular. Vou te falar exatamente o que é que eles fazem para chegar a R$ 2.500 ou 3.000 bruto. Eles gastam 10 horas para fazer posts no feed, mais 10 horas por semana, tá? 10 horas por semana, 10 horas por semana, para fazer stories. Aulas experimentais, olha só, esse professor, ele dá aula experimental gratuita. Ele está desesperado, ele quer vender muito, então todo mundo que diz aceito aula experimental, ele está oferecendo. Então ele tem um gasto aí de 30 horas semanais. Além das aulas particulares que ele já precisa ministrar. Então ele tem um total aí de gastos de 50 horas semanais. Isso para ganhar R$ 2.500 ou 3.000, isso aí sendo bem otimista. Agora, olha esse resultado aqui embaixo, olha essa calculadora que eu estou te mostrando aqui, quando um professor ele usa o método Gama e ele diz, ó, Michele, eu não quero investir em tráfego, eu só quero investir aqui tempo, não quero investir nem R$ 10, nem R$ 5 em tráfego pago para impulsionar os meus posts. Então, esse professor, ele já sabe o que é um conteúdo inteligente, aquele que não precisa ser transformado em toneladas, mas um só faz efeito, logo, ele vai usar 4 horas da semana dele para produzir esse conteúdo. Pode ser para a semana e pode ser para o mês. A divulgação dele vai ser no modo orgânico, como eu te falei, ele não quer investir em tráfego, tá? Então ele vai usar o poder do algoritmo, ele vai pedir as indicações, ele vai fazer parcerias com outros professores e ele vai fazer plano de fidelidade com os alunos atuais para que esses alunos continuem e tragam outros. Então, se ele faz uso de 1 hora por dia, ele consegue executar essa divulgação orgânica. Então, aqui esse professor vai ter um contato, ele vai ter uma lista média aí de 50 pessoas, tá? Ele vai ter 50 nomes na lista dele. Desses 50, 25 aceitaram fazer parte daquele momento em que ele vai apresentar o trabalho dele, aquele momento de apresentação, de pitch. Desses 25 que aceitaram fazer a apresentação, 10 fecharam contratos. Desses 10 aqui, olha só, a mensalidade vai ser R$ 400. A mensalidade vai ser R$ 400. Então, ele vai ter um salário de R$ 4.000. Você acompanhou isso aqui? Que é bem diferente de você ter um gasto de 50 horas para aventurar que alguém se interesse pelo seu trabalho? E aqui não é mais uma aula experimental gratuita, vou te falar a diferença, tá? Primeiro, a de baixo, na cabeça do aluno, ela continua gratuita, porque ele não está pagando nada até então. Porque se ele não fecha contrato com você, ele não quer trabalhar, ele não quer pagar os R$ 400, olha só, no momento daquela apresentação, você vai ter um outro produto, uma outra solução para oferecer a esse aluno. Já que ele não pode pagar R$ 400 a mensalidade, ele pode comprar o seu e-book que custa R$ 49,90. É um valor bem mais acessível, tá? Ou ele pode ainda, enfim, comprar apenas 2 aulas, um pacote express de 2 aulas. Qual é a lógica aqui, professor, professora? É que dessas 25 pessoas aqui, todas elas pagarão a você. Umas vão pagar a mensalidade e outras vão pagar só pelo valor do seu infoproduto, que é um e-book que já vai ajudar aquela pessoa a ter alguma solução. Não esqueça que todas elas aceitaram ali um momento com você em busca de uma solução. Então, você tem que fechar aí 10 contratos para um salário de 4.000 e o remarketing com infoproduto, ou seja, vender esse produto com valor mais acessível, você vai vender para as outras 15. Então, todas elas estão pagando alguma coisa para você. No final, você vai ter aí, além dos 4.000, você vai ter R$ 748. Então, se todo mês você faz 10, 15 vendas desse infoproduto aqui, você tem uma renda extra de R$ 748. E se você resolve fazer isso aqui todo mês, lá no final do mês, no final do ano, melhor dizendo, seu 13º e suas férias como professor, professora particular já estão pagos. Vamos para a última parte da minha calculadora, porque essa é a parte em que o professor, ele aceita, deixa eu vir para cá, essa é a parte da calculadora em que o professor, ele diz, olha, Michele, eu não tenho esse tempo para ficar na internet, para fazer o tráfego orgânico, então eu vou investir aí R$ 10 por dia. Esse aqui é o resultado do método Gama, mas o professor, ele decidiu investir em tráfego. Investir para quê? Para que ele não precise ter 4 horas nem 10 horas produzindo conteúdo, então ele vai ter apenas 2 horas. Ele vai fazer uso da divulgação orgânica, que por si só já acontece, mas ele decidiu investir aqui, ó, R$ 10 por dia.
Então, esses conteúdos que ele produziu, ele vai impulsionar. Impulsionando, ele vai direcionar para aqueles alunos hiperqualificados que eu falei anteriormente. Então, você pode fazer esse investimento por 10 dias, por 20 dias, por 30 dias. Você não vai precisar fazer isso todos os meses, porque talvez em apenas um mês investindo isso aqui, você já vai conseguir fechar os contratos para o resto do ano. Então, você não vai ter motivos para ir em busca de novos alunos. Quantos contatos, geralmente, você terá aí na sua lista? De 70 a 90, tá? Tendo contatos aí de 70 a 90 pessoas, a média é que você apresente o seu pitch, apresente o seu trabalho para 40 dessas pessoas, uma apresentação de 25, 30 minutos. Quantos contratos você pode fechar acompanhando esses números aqui? Então, um contrato aí, vamos colocar 18 a 20 contratos fechados, tá? Cada mês custará aí R$ 400, cada aluno vai pagar R$ 400 a mensalidade. E se a gente faz essa multiplicação aqui, você vai ter um salário de R$ 7.200. Esse é o salário de R$ 7.200. E o remarketing, Michele, para eu garantir ali o meu 13º, minhas férias. Ok, aquelas 40 pessoas, digamos que apenas 20 tenham fechado o contrato com você. E aquelas outras 20 pessoas, elas vão comprar algo mais acessível. Então, você, nesse mês, você fechou aí 20 contratos e você está com 7.200, e ao vender esses 20 exemplares de e-book ou de cronograma de estudo, você está com R$ 998 extra. Então, lá no final do ano, você vai ter mais de R$ 10.000 extra, garantindo aí seu 13º e as férias também. Agora, vamos lá. Se a sua meta é ganhar 7.000 por mês, pense nisso durante um ano. Então, a sua meta é, vamos colocar aí 10 meses, 70.000 por ano. Ok? Vamos lá. Então, você tem dois planos aqui. Para todos esses planos, a minha recomendação máxima, é que você não feche pacote mensal. Porque se você fecha um pacote mensal, você não sabe o que vai acontecer com a sua vida no mês que vem. Então, no mínimo, pacotes trimestrais. Isso funciona para tudo que eu falei aqui, tá? Tanto para esse aspecto aqui de investir em tráfego, quanto para aquele aspecto acima que não investe em tráfego. Então, fechar contratos no mínimo de 3 meses. Então, para eu conseguir R$ 70.000 no ano, o que é que eu devo fazer, Michele? Você precisa cobrar R$ 700 a mensalidade e ter 10 alunos contratados. Ah, Michele, é muito difícil, é complicado, aqui na região é mais difícil vender a R$ 700. Ok, então vamos ao plano B. Você tem tempo, você está com a agenda bem aberta, então você tem tempo aí. Vamos cobrar a mensalidade por R$ 350 e você vai ter 20 alunos contratados, tá? Todas essas hipóteses aqui levam você a ter 70.000 ao ano. Belezíssima? Então, ok, toda a estratégia de marketing ela tem um objetivo, tá? Que é educar o cliente, no nosso caso, o aluno em potencial, sobre o seu processo, sobre o seu jeito de dar aula, sua metodologia. E, acima de tudo, ganhar confiança, tá? Confiança e chegar à venda. Então, tudo que você faz hoje na internet tem como objetivo isso aqui. E aí você pode produzir uma tonelada de conteúdo ou você pode fazer essa apresentação que eu acabei de te ensinar. Então, o método Gama é o que você tem hoje de melhor no mercado para te ajudar a acelerar isso aqui. E por que que ele funciona? Por que que todos aqueles depoimentos lá em cima, além de já provarem isso, por que que eu ainda vou te dizer? Olha só, quais são as formas convencionais hoje do professor atrair alunos? Aula experimental. E eu já disse para você que a aula experimental gratuita, ela não qualifica. Então, todo mundo vai aceitar uma aula experimental. Você vai perder ali algumas horas para planejar a aula e produzir o material. E o máximo que você vai ouvir do aluno é: gostei do seu trabalho, mas eu ainda estou pesquisando. E você vai atrair uma galera que está em busca apenas de uma aula experimental gratuita e não de uma solução. A outra forma também convencional é essa aqui, de você fazer post no Instagram, fazer o dedinho ali da sorte e esperar que o aluno te procure. Então, isso não garante nada. Esse aluno que pode te pagar R$ 100 pela hora-aula, ele é ocupado. Se for uma criança, um adolescente, a família é ocupada. Então, quanto maior o poder aquisitivo, menos tempo a pessoa vai ter. Então, você vai ficar no Instagram praticamente falando sozinha ou em busca de pessoas que não estão dispostas a pagar no mínimo R$ 100 hora-aula. Então, qual é o seu próximo passo, tá? Qual é o seu próximo passo para tornar tudo isso uma realidade para você, professor ou professora particular? Você sabe que a teoria e a realidade são bem diferentes, beleza? Então, embora esta tese tenha mostrado o processo passo a passo que você deve seguir para realmente executar, eu confesso, e estou sendo honesta com você, será extremamente difícil você fazer isso sem uma orientação correta. Perguntas como essas aqui vão surgir. E se a sua oferta não estiver boa o suficiente? Quais mensagens você deve enviar pelo direct ou pelo WhatsApp, quando o aluno entra em contato com você? Qual a mensagem que você deve enviar para que ele não desapareça? Como saber se esses números aí que você está analisando estão bons, estão reais? Como você vai estruturar a sua oferta para que ela fique de fato irresistível?
Como é que você vai medir o avanço e fazer as correções necessárias? Então, você pode simplesmente usar essa visão geral que eu acabei de compartilhar com você, para tentar escalar esses seus negócios de aula particular, de reforço, de alfabetização, de aula de idiomas, enfim, você pode tentar fazer sozinho. Mas, se você não quer perder tempo e nem dinheiro, a sua solução é trabalhar no um a um comigo e com a minha equipe. E assim a gente vai garantir o que é que você vai aprender e onde você pode chegar, tá? Então a gente vai te ajudar a planejar esse modelo de negócio, a olhar para sua metodologia, para sua pedagogia, seu jeito de fazer pedagogia, seu jeito de dar aula e escolher a melhor embalagem. Então a gente vai te ajudar também a criar e vender pacotes de aulas de alto valor. E você não precisa ficar indo atrás de aluno todos os meses do ano. Mais que isso, a gente quer te ajudar a encontrar esses clientes, esses potenciais alunos, que têm R$ 100 para investir na sua hora de trabalho. Então, eu te dou 2 níveis de acesso para que esse trabalho no um a um comigo aconteça. O primeiro é o método Gama, como eu já te falei, gestão, autoridade, motivação e aceleração. O método Gama é um curso online 100% disponível, tá? Gravado, para professores particulares, que oferece o passo a passo. Então, o método Gama te oferece o passo a passo para você sair dos R$ 3.000, para você sair dos 2.500, dos R$ 2.000. E sem que você precise trabalhar mais para que isso aconteça. Tá aqui a diferença entre vender hora e vender conhecimento. Qual é o pré-requisito? Você precisa ser um verdadeiro professor particular. Você precisa identificar isso que você faz como um negócio e não como um bico. O segundo acesso é a Academia de Professores. A Mentoria Academia de Professores é um programa de acompanhamento e implementação de 6 semanas. Então, eu te dou 6 metas e em 6 semanas você vai executar. Essas metas te levarão onde? Essas metas te ajudarão a alcançar o sucesso, olha só, o sucesso, a incrível meta de R$ 7.000 por mês e até mais. Dentro da Academia de Professores, você vai ter o método Gama, você já vai ter o método Gama, mais um grupo de mentoria para você fazer network, para você fazer parcerias com outros professores. Toda a mentoria dura 6 meses. Toda a mentoria dura 6 meses, o que não quer dizer que depois de 6 meses que você vai ter resultado, tá? São 6 metas e que você pode executar em 6 semanas, mas toda a mentoria dura 6 meses. Quais são os pré-requisitos para você fazer parte da Academia de Professores? Primeiro, você precisa ser um verdadeiro professor particular e não está enfrentando isso olhando para esse seu trabalho magnífico como um bico. Segundo critério, você precisa estar faturando aí mais de R$ 3.000. Se você já ganha, já tem esse salário de mais de R$ 3.000 com aulas particulares e quer chegar a 7 ou até mais, a academia é um lugar ideal para você. O último critério é ter uma solução validada com seus alunos. Esse seu jeito de dar aula, a sua metodologia, ela já é validada pelos seus alunos. Beleza? Clique abaixo e escolha agora a opção que melhor se encaixa para o seu momento. Um grande abraço e a gente se vê do outro lado.